Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Nesse vídeo nós vamos falar sobre monômios, revisão das propriedades das potências. Então, antes de eu falar da multiplicação dos monômios, da divisão, eu vou revisar um conteúdo bem importante com vocês, que é necessário para darmos continuidade. Então, vamos lá. Nas propriedades das potências, potências de mesma base, então acontece o seguinte, eu tenho três tipos de potências de mesma base. Operação de multiplicação, então eu tenho a mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Então, olha só, x ao quadrado vezes x ao cubo vezes x. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço nesse caso? Eu repito a base, que é, no caso, a incógnita x, poderia ser outra letra, e somos expoentes. Então, aqui eu tenho 2, 3... e mais 1. Então, o expoente vai ficar 6. Eu repito a base, somos expoentes. Outro exemplo, y ao cubo vezes y ao quadrado. Repito a base, que é o y, somos expoentes. 3 mais 2, 5. Então, essa é a primeira propriedade, a multiplicação, tá? Vamos ver mais um exemplo. Quando eu tenho letras e números. Então, olha só. Aqui eu multiplico número com número e letra com letra, cada um com o seu semelhante. Observando aqui, você pode dizer, mas eu não vejo um número. Mas aqui representa um valor, uma quantidade, um exemplo. Quando não tem nenhum número, nós colocamos o 1. Então, nós multiplicamos agora 2 vezes 1, 2. O expoente do x com o expoente do x, o expoente do y com o expoente do y, tá? Repetir a base. A base é o x, então, ó, repito o x. Somos expoentes. Aqui não tem expoente, vale por 1. Aqui não tem expoente, vale por 1. Então, eu conto os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar x ao quadrado. E o y? Y está sem expoente, vale por 1. Aqui o y está ao quadrado, então eu somo 1 mais 2, 3. Recapitulando, na multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos expoentes, ó. Repetimos a base, somamos expoentes. E quando tem termos diferentes, nós cuidamos para somar somente os semelhantes, ou seja, na verdade, os números multiplicam-se e os expoentes das letras nós somamos, tá bom? Vamos ver a divisão? Essa é uma revisão de um conteúdo já estudado, tá? Mas antes nós fazíamos somente com os números, sem as letras. Mas é a mesma essência do conteúdo das propriedades das potências. Então, vamos lá. Divisão de potências de mesma base. O que nós fazemos? É bem semelhante. Se na multiplicação nós somamos, na divisão diminuímos. Então, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Olha só, tem um exemplo aqui. X ao cubo dividido por x ao quadrado. O que eu faço? Eu repito a base, diminuo os expoentes. 3 menos 2, 1. Na multiplicação, somo. Na divisão, diminuo os expoentes. Outro exemplo aqui. X ao quadrado, y ao cubo, dividido por xy. Então, não tem expoente, aparentemente, vale por 1. Nós vamos diminuir esses expoentes. Então, olha só, se tivesse algum número aqui, nós dividiríamos, mas não tem, então a gente só vai para a operação da letra. X ao quadrado dividido por x. Divisão, gente, olha só, divisão de mesma base, ó. Por mais que depois apareça o y, mas é uma divisão, igual fizemos aqui. Então, eu venho aqui e diminuo. 2 menos 1, 1. X no expoente 1. Agora, eu vou para o y. Y ao cubo dividido por y no expoente 1. Diminuo. 3 menos 1, 2. Então, na divisão, nós subtraímos os expoentes. Por que nós fazemos isso? É uma maneira de simplificar, ou seja, reduzir uma grande expressão em um único monômio. Ó, uma grande expressão em um único monômio. Foi isso que fizemos. Aqui vou dar mais um exemplo com números. Na divisão ainda, tá? Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. X ao quadrado dividido por x, tá? Sem expoente, vale por 1. 2 menos 1, 1. Quando é só 1, se você quiser, você pode deixar sem o número 1, ou se quiser escrever, tanto faz, não muda nada, tá?
A gente coloca 1 para fazer a conta, depois nós entendemos que vale por 1. Y ao quadrado dividido por y. Então, diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, o resultado qual foi? Dividir aqui, 3. Dividir x ao quadrado por x, x no expoente 1, né? Porque diminui 2 menos 1, 1. Y ao quadrado menos y, somente o y. Recapitulando, potências de mesma base, multiplicação, soma, divisão, diminui. Potência de potência, vamos resolver da mesma forma que fizemos a multiplicação, somando os expoentes. A potência de potência, você vai fazer a mesma coisa aqui da multiplicação, porém, ao invés de multiplicar termos diferentes, você vai multiplicar sempre o mesmo. Então, digamos que eu tivesse uma potência do x ao quadrado, eu escreveria x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado. Isso que é uma potência. É uma multiplicação repetidamente vezes iguais. Então, vamos lá. Aqui, potência de potência. Então, vamos utilizar o mesmo processo da multiplicação. Eu dei um exemplo aqui, olha só. Esse monômio. 4x ao quadrado y elevado ao cubo, ou seja, todo esse monômio dentro do parênteses está em uma potência 3. Então, como que eu faço isso? Repito ele 3 vezes. Aqui que a gente tem que cuidar para não esquecer de nenhuma letrinha, tá? Porque às vezes acontece. Então, vamos lá. 4x ao quadrado y vezes 4x ao quadrado y vezes 4x ao quadrado y. O segredo é o seguinte, ó, multiplicamos os semelhantes, por exemplo, x com x, y com y e número com número. Então, vamos lá, pessoal, olha só. 4, vou começar com os números, tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Já escrevi o número. Agora, eu vou para a letra x. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado entra na propriedade da multiplicação de mesma base, que soma os expoentes. Repito a base e soma os expoentes. Então, como que vai ficar aqui? Repito x e somo os expoentes. 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Percebam que eu só posso somar o que está mesmo semelhante. X com x, y com y. Próximo passo, já fizemos a operação do número, do 4, já fizemos com x ao quadrado, agora falta o y. Y vezes y vezes y. Cada um desses vale por 1, né? Então, eu até vou colocar aqui, ó. 1, 1, 1. Repetimos a base e somamos expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui embaixo eu só fiz a explicação, né? Separadamente. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, que tá aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. Vai ficar x no expoente 6. Por quê? Porque eu somo os expoentes. Y vezes y vezes y. Vai ficar y ao cubo porque eu somei todos os expoentes. Então, essa foi a primeira parte da aula, em que eu fiz uma revisão da multiplicação de mesma base, que eu somo os expoentes. Na divisão de mesma base, diminuo os expoentes. E na potência de potência, nada mais é do que uma multiplicação. Tem outra forma de resolver a potência? Tem. Mas nesse momento, eu considero que seja melhor darmos continuidade da mesma forma da multiplicação, tá? Qual que é a outra forma? Vocês lembram? Teria que multiplicar aqui, ó. Mas na realidade, multiplicando, ó, expoente 2 vezes 3, ia ficar 6. Expoente 1 vezes 3, 3. Só que eu fico preocupada de vocês não lembrarem que é uma potência e acabarem esquecendo de algum número. Então, que conselho eu daria para vocês nesse momento, nesse primeiro momento que estamos trabalhando com multiplicação de monômios? Faça passo a passo. É melhor você fazer passo a passo e conseguir acertar o resultado do que tentar fazer mais rápido e talvez errar. Então, por que eu estou te falando isso? Porque vai vir agora multiplicação, divisão, potenciação de monômios. Daqui a pouco virão os polinômios, então vai aumentar muito mais as letras. Então, se você prestar atenção na aula, passo a passo, e fazendo com calma as anotações e resolvendo, você vai poder avançando na matemática, para depois fazer a potência de potência com cálculo mental de cabeça para ir mais rápido. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro vídeo, logo farei o próximo. Um abraço e
Até o próximo vídeo.